Depois que eu fizer a apresentação, passo você para host, tá bom? Tá certo? Tá? Bom, então, de novo, bom dia a todos. Né? É um prazer muito grande a gente poder abrir aqui o segundo dia do segundo Fórum IETORG, né? E para algumas pessoas que não conhecem ainda a IETORG, eu queria comentar um pouquinho, então, sobre quem somos nós, né? Nós somos uma rede de pesquisadores, né? Principalmente brasileiros e portugueses, mas tem gente da América Latina, de outros países, né? E com esta rede, nós temos por objetivo desenvolver pesquisas que tenham como princípio fundamental o respeito às diferentes culturas dos povos, né? Mas também buscando pontos em comum entre essas culturas, de forma que possamos promover o diálogo, né, entre as culturas e construir conjuntamente conhecimento e colaboração. Além dos projetos de pesquisa, a gente também está disponível para fazer apresentações em empresas, fazer intervenções organizacionais, né? Também fazemos lives, então vocês podem acompanhar a página tanto no LinkedIn quanto a própria página, né, da IETORG, ok? E ver o que a gente tem programado, o que a gente está fazendo, né? Então, temos esse propósito, né, como eu falei para vocês, né, e as nossas pesquisas, elas primam por abordagens interdisciplinares e multiculturais, né? E eu diria para vocês que não só multiculturais e interdisciplinares, mas também, né, com uma perspectiva de aceitar qualquer abordagem paradigmática de pesquisa, tá? Qualquer abordagem, qualquer metodologia, muito pelo contrário, as metodologias inovadoras são muito bem-vindas, né? Então, esse é assim que nós desenvolvemos a pesquisa, realizamos os fóruns periodicamente, né? Quem quiser se associar, é só entrar na página e enviar um e-mail para o nosso contato, né? Que aí nós podemos oferecer as informações específicas, né? Para quem tiver esse interesse. É uma cota muito modesta, uma cota anual muito modesta, né? E que nos permite ter essa interação, né? Fazer essa partilha de conhecimento e sustentar a própria organização, ok? Então, de uma forma geral, era isso. Darcy, você que é diretora também da IETORG, a Esmeralda, que está aqui também, que também é diretora da IETORG, o Michel, eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu acho que é isso, eu acho que são todos muito bem-vindos de se associar à nossa associação, né? Dado que ela tem um escopo principal, que são esses estudos, como o professor Malu falou, trans, transculturais, tá certo? E também estudos na área de organizações, né? Na área de estudos organizacionais, tá certo? Então, acho que nós temos um escopo amplo, né? É claro que sempre nós estamos discutindo, esse é o nosso escopo, não é o escopo, então, eu acho que, caso vocês queiram se associar e tenham dúvida a respeito disso, podemos estar discutindo, sem dúvida nenhuma, né? Então, é uma oportunidade para essa integração com diferentes pesquisadores, já que nós somos rede, né? E pelas apresentações da mesa 1 e mesa 2 de ontem, foram fantásticas, eu acho que nós tivemos, assim, experiências muito ricas, né? E que nos permitem pensar em pesquisas e conexões. Então, isso que é muito interessante, muito importante, e que é o que alimenta uma rede de pesquisadores, né? Então, nesse sentido, incentivos muito a participar da nossa associação. Eu também quero aproveitar... Michel, me perdoa. Não, imagina, perdão, Malu. E aproveitando o gancho da professora Darcy e da professora Malu, também, assim, nós aqui da IETORG apreciamos muito, né, essa interface empresa, organização e academia, né? Nós realmente vemos
essa relação como muito frutífera, né, para a produção de novos conhecimentos e, como disse a professora Maria Luísa, também, né, de também oportunidades de, eventualmente, de intervenção organizacional. Então, estamos aqui também para isso. Obrigado e bom dia e ótimo evento para todos nós. Não sei se a Esmeralda quer falar alguma coisa. Bom dia e boa tarde, para quem está deste lado do Atlântico. Não, eu acho que efetivamente faço minhas as palavras, as vossas palavras, plenamente, portanto, e desejo um bom evento. Talvez o professor Luiz Martins queira falar alguma coisa. Eu queria comentar o seguinte. Fundador número 1. Foram tão bem explicitados os objetivos da associação que eu não consigo dizer mais nada. Pá. Não consigo dizer. Cabe um esclarecimento, e se ela existe, ela parte da concepção feita pelo Luiz Martins, né, que aí acabou nos envolvendo a todos nós, né, e a gente está aqui já com isso. Ela foi inaugurada em 2015, né? Também quero aproveitar para agradecer a todos os participantes da mesa de hoje, desejar a todos, né? Eu vou desligar a câmera, mas eu vou estar aqui antenado. Ok, Malu. Muito obrigada, então, pelas suas palavras, né, como presidente aí da IETORG. Né? Então, agora eu gostaria de comentar alguma coisa muito rápida sobre a nossa mesa. Tá? Então, a nossa mesa ela tem o propósito de discutir, né, tópicos contemporâneos voltados ao envelhecimento populacional e à longevidade da vida do trabalho. Tá? Então, o envelhecimento drástico que nós temos observado no Brasil, né, e sem um crescimento econômico correspondente, como aconteceu em outros países, da Europa principalmente. Tá? Então, gera um tempo de incertezas, na realidade, mas também um tempo de reflexão, né, para indivíduos, organizações, governo e sociedade civil. Tá certo? Então, as apresentações dessa mesa, né, alimentam, na realidade, estas reflexões, tá? E a partir de estudos empíricos ou estudos teóricos, né, e que a gente saia desta mesa com ideias, pelo menos, ou sensibilizados para que a gente possa pensar aqui numa situação em que muitas vezes a gente não reflete tanto, ou as organizações não têm refletido tanto, tá bem? Então, esse é o propósito dessa mesa, né? E eu vou apresentar muito rapidamente cada um dos participantes. A Isabela Drago, ela é mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Paraná. Ela é atualmente responsável do Centro de Inovação, SESI, Longevidade e Produtividade, né, pelo estudo prospectivo Rota Longevidade 2035 e outros estudos também. Tá? Professor Jorge Correia Jesuíno, não é? Tem um vasto currículo, vou apreciar apenas uma parte mínima do currículo do professor. Não é? Ele é licenciado em Filosofia pela Universidade de Lisboa e doutorado em Sociologia pela Universidade Técnica de Lisboa. É um professor jubilado pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho da Empresa, ISQT, né, de Lisboa. Então, para nós aqui brasileiros, né, professor jubilado, né, vamos entender como um professor aposentado, tá certo? Também professor jesuíno, ele é professor eméritos no Instituto Superior de Ciência do Trabalho da Empresa, ISQT, honoris causa pela Universidade Federal da Paraíba, Brasil, que muito nos honra, tá certo? E também pela Pantheon University em Atenas, tá? Então, atualmente, consta que o professor é investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Professor Eduardo, que ainda não está presente na nossa mesa, né? Ele deve estar entrando em pouco, daqui a pouco. Ele é professor da Universidade do Porto, Portugal, né? Ele concluiu o doutorado em Gestão, Organização e Recursos Humanos pela mesma Universidade do Porto,
Faculdade de Economia. Ele atua na área de Ciências Sociais, com ênfase na gestão de recursos humanos e comportamento organizacional, né? Então, a sequência das apresentações será o seguinte: a Isabela Drago vai fazer uma apresentação dos resultados destas pesquisas que aqui nós mencionamos, e dentro daquela visão que nós entendemos que seria bastante frutífera, né, nas mesas redondas, das mesas que nós tivemos até agora, tá certo? Então, nós convidamos um profissional que possa falar de aspectos mais técnicos, né, de resultados, né, que sejam mais empíricos, voltados diretamente à organização, para que, a partir daí, os outros membros, que também, alguns vão apresentar trabalhos empíricos, possam fazer alguma conexão, alguma integração com esses resultados, né, que são empíricos e vindo do mundo, né, que não é o acadêmico. Então, essa tem sido a nossa lógica de apresentação, com exceção da mesa 1, que nós invertemos essa lógica na realidade, né? Então, após a Isabela, né, convidamos o professor Jorge Jesuíno, o professor Eduardo na sequência, e depois eu vou também fazer uma apresentação. Gostaria de comunicar que a professora Lúcia Helena, prevista para fazer uma apresentação, ela é uma grande pesquisadora estudiosa na área de aposentadoria, mas teve um problema de saúde bastante sério e que não foi possível a apresentação, tá bem? Então, nós temos, assim, até 30 minutos de apresentação de cada um de nós aqui. Na medida do possível, também farei alguns comentários, não é? E vou avisando para vocês do tempo que vocês têm de apresentação. E, ao final, deixamos aberto aqui para o público, né, fazer algumas questões, né, algumas reflexões, tá bem? Então, esperamos poder dedicar aí meia hora para essas intervenções do público, que são extremamente importantes, tá bem? Então, agradeço novamente, né, todas as pessoas que estão participando aqui do nosso evento, né, muito obrigada. E iniciamos, então, com a Isabela Drago. Por favor, Isabela. Obrigada, professora Darcy. Bom dia, boa tarde, não é? É uma satisfação participar do evento, e eu fico muito feliz em ouvir, né, do quanto vocês também acham muito importante essa questão da parceria, não é? Indústrias, empresas, área acadêmica. Então, estamos super sintonizados, porque o Centro de Inovação também compactua com isso, né? Faz parte da nossa missão, inclusive, fomentar, desenvolver soluções inovadoras, mas sempre também com o critério científico, né? Faz parte da nossa equipe, né? Eu sou a Isabela, sou mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Inovação, atuo muito na linha de gestão do conhecimento, né? E atualmente estou fazendo psicopedagogia também, porque alinhados às tendências aí, nós aprendemos ao longo da nossa vida e teremos 2, 3 carreiras aí, então, enfim, estou pensando na minha próxima, não é? E vou fazer uma apresentação, tentarei ser o mais breve possível, tem bastante coisa bacana que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, mas se não for possível nesse momento agora, me coloco à disposição para, quem sabe, em outro momento não termos, né, mais ocasiões como essa de compartilhamento de conhecimento, que só assim a gente consegue evoluir, avançar, e de fato, né, esses momentos são muito importantes. Bom, eu vou colocar aqui uma apresentação. A professora Darcy, se por acaso travar algo, você é a minha backup aí, por favor, tá? Vocês estão enxergando a apresentação? Está aparecendo? Sim. Sim? Perfeito, então. Como eu mencionei, eu faço parte do Centro de Inovação do SESI. O SESI é o Serviço Social da Indústria, então estamos atrelados ao setor indústria, às empresas aqui do Brasil.
nós estamos fisicamente, né, nós fazemos, o Centro de Inovação, ele está vinculado ao Serviço Social da Indústria aqui do estado do Paraná, que fica na região sul do Brasil, mas existem outros centros de inovação do SESI que abordam outras temáticas ligadas à saúde e segurança, né? Então, diante de uma diretriz do Departamento Nacional, em função de todas as mudanças que acontecem, né, muito em função do envelhecimento populacional, mas e também em função de várias outras coisas que influenciam, né, essa lógica, né, da nossa sociedade hoje. Então, o Departamento Nacional escolheu alguns estados, não é? E cada estado atende, desenvolve inovações, estudos, enfim, com essas temáticas que estão ali. Então, nós aqui do estado do Paraná, nós trabalhamos com o tema da longevidade e produtividade. No primeiro momento, quando a gente fala, né, da temática longevidade e produtividade, a primeira pergunta que vem muito em mente é por que tratar do tema longevidade com a indústria, afinal, né? Então, é meio que é comum para a gente ouvir essa pergunta, né, dos industriários, mas por que vocês estão falando sobre isso? O que exatamente vocês entendem por longevidade? Vocês vão ter um foco somente nas pessoas com 60 anos ou mais? E o que a gente geralmente diz, né? Nós temos esse olhar, né, para os trabalhadores sêniores, né, as pessoas com 60 anos ou mais, mas a nossa linha, né, de raciocínio, o nosso conceito que a gente trabalha em todas as soluções é de se trabalhar com a questão da segurança e saúde para que os trabalhadores tenham uma longevidade, né, nos seus ambientes de trabalho e de forma saudável e feliz. Então, a gente trabalha a questão da longevidade independentemente da idade deste colaborador, né? Enfim, e respondendo também essa questão, a gente sempre aponta a questão dos efeitos da transição demográfica. Claro, aqui todos tratam da temática, né? Mas aqui eu trouxe um pouquinho da nossa realidade brasileira, né? Do quanto, né, de fato, a nossa fotografia do nosso perfil populacional mudou, né, nas últimas décadas. Então, é fato que o mundo está envelhecendo, porém, aqui no Brasil, a gente está passando por esse processo de envelhecimento populacional de forma ainda mais acelerada. Então, o que a gente consegue perceber, fazendo comparações com como esse fenômeno aconteceu em outros lugares do mundo, né, aqui, como sempre, nós temos o nosso jeitão, né? Então, aqui a transição demográfica, nós costumamos dizer, né, que aqui ainda nós não tínhamos superado algumas questões básicas de educação, infraestrutura, saúde, enfim, e mais agravando essas situações, tem a questão do envelhecimento populacional acelerado. Então, a gente costuma dizer que aqui no Brasil a gente vai ter que trocar a roda com o carro andando. E ok, é isso, né? A gente também costuma ter uma visão mais otimista em relação a essas questões, né? Que pode ser, de fato, uma grande oportunidade, né? Então, e para as indústrias que tiverem essa informação, que despertem o mais cedo possível em relação a essas questões, certamente vão sair na frente, né? Porque já vão estar preparadas para o quanto essa transição demográfica vai impactar no perfil da força de trabalho, né, daqui a pouquíssimo tempo, né, e já começa a influenciar desde agora. Então, obviamente que a gente passa por esse processo acelerado em função de dois indicadores básicos, né, nós tivemos uma queda significativa nas últimas décadas em relação à nossa taxa de fecundidade, né, então antes uma mulher tinha em torno de 6 filhos, né, e hoje, uma mulher, igualmente em idade reprodutiva, tem um filho, né? No máximo 2, né? Ou mesmo não tem filhos e tudo bem, né? Por N fatores que influenciam, né? Culturais e, enfim. Então, a gente percebe aqui uma projeção do IBGE, o nosso instituto de pesquisa, que se continuarmos
nesse ritmo, e ao que tudo indica, sim, em 2030, amanhã, né, a gente já vai ter 52% da nossa população acima dos 40 anos, né? E em 2040, a gente já vai começar a sentir os efeitos desse decréscimo populacional. Mas quando a gente faz esse recorte, né, para a questão ali da indústria, né, como isso se comporta na indústria, o que a gente percebe, segundo os últimos dados disponibilizados, né, nós temos 7,7 milhões de trabalhadores que trabalham na indústria, né, e dentre esses trabalhadores, 85,3% tem até 49 anos, né, e somente 14,7% estão acima dos 50 anos. Então, é uma força de trabalho muito jovem, né? E quando a gente dá um zoom ali ao lado, né, nesses indicadores, a gente consegue perceber, né, que a maior parte está ali dentre os 25 aos 49 anos, são 70%, né? E até 24 Isabela, anos, 15,3%. Isabela, é Darcy. Darcy, fale. Você está compartilhando a tela porque eu não estou enxergando. Estou. Vocês estão Eu não sei se todos estão enxergando ou é um problema meu só. Eu estou enxergando. Eu também estou enxergando. Eu tirei agora. Não estou enxergando nada aqui. Não? Querem que eu compartilhe novamente? Não, deve ser. Agora eu estou enxergando. Eu acho que eu mexi em algum botão. Algum botão que eu mexi. Agora está perfeito. Tá, ok? Vou aproveitar esse intervalo, tá? E só dar as boas-vindas aqui para o professor Eduardo, tá bem? Ok, bem-vindo, professor Eduardo. Então, tá. Peço desculpa pelo atraso. Peço desculpa. Imagina. Então, desculpa, Isabela, por interromper, o problema era meu. Sem problemas. Eu até peço a gentileza, professora, e os demais, caso aconteça alguma coisa, porque ao projetar aqui, eu perco a visualização de vocês e do chat. Exato. Então, por favor, vão sinalizando, tá bom? Então, professor Eduardo, aqui eu estava falando muito rapidamente qual que é o perfil dos trabalhadores que trabalham na indústria, né, aqui no Brasil. E dentre os 7,7 milhões de trabalhadores, né, percebemos que a maior parte, 85%, tem até 49 anos, né? E desagregando um pouquinho essa informação, 70% tem de 25 a 49 e 15 até 24 anos, muito jovens. E de 50 a 59, apenas 11,8%, e 60 anos ou mais, 2,9%. Bom, diante de tudo isso, né, o CIS, né, o Centro de Inovação, ele tem como um objetivo desenvolver soluções relacionadas a essa transição demográfica que impactam na produtividade, né, possibilitando à indústria antecipar, como eu comentei, possíveis riscos relacionados à longevidade, né? Então, todos os nossos estudos, as nossas soluções propostas a indústrias têm essa finalidade de aumentar a produtividade, promover a saúde do trabalhador e, claro, automaticamente influenciar de maneira positiva, né, na comunidade do entorno e promover um ambiente de trabalho saudável e seguro. Então, todas as nossas soluções seguem essa linha, né? Mas, assim, os nossos trabalhos do Centro de Inovação, ele iniciou toda essa reflexão em 2016, né? E apesar de ter, né, como subsídios essas informações sobre a transição demográfica e tudo mais, nós precisávamos entender como que a indústria percebia isso, ou se percebia, né? Então, nós fizemos uma pesquisa em 2016 com a participação de 110 empresas aqui do estado do Paraná, onde nós estamos alocados, né? Com mais de 100 funcionários. Então, essa pesquisa, ela foi publicada em 2017 e ela nos trouxe alguns indícios e orientações valiosas para o andamento, para o desenvolvimento das nossas ações do Centro de Inovação, né? E tivemos algumas informações bem interessantes. Quando a gente perguntou para as indústrias, né, se na empresa existia alguma política que tratava da questão do envelhecimento da equipe de trabalho, então a maioria esmagadora, 87%, disse que não.
né? E dali, de forma mais tímida, digamos assim, 2,7% disse que sim, que tinha uma política, né, com esse foco no envelhecimento da equipe de trabalho. 1,8% disse que ainda estava em fase de implantação, 6,4% em fase de estudos ainda, e 1,8% disse que não sabia do que se tratava, nunca tinha ouvido falar, nem tinha pensado a respeito do assunto. Uma outra informação interessante é que quando nós perguntamos se a empresa tem uma política para contratação, então, de profissionais que já se aposentaram, né, ou que estão próximos da idade de se aposentar, essas empresas colocaram que não. Então, o que nos remete também a seguinte reflexão, né? De fato, eles sabem do que a gente está falando, quando a gente está falando do envelhecimento da força de trabalho, eles têm noção, né, do quanto essa transição demográfica vai mudar consideravelmente em poucos anos, né, enfim, completamente, né, não só o perfil da nossa força de trabalho, mas tudo, né, o produto que eu desenvolvo, ele vai estar coerente com a população de uma maneira geral, né, esse serviço que eu ofereço, ele vai estar sintonizado com, né, com a população, enfim, N fatores, né, e aqui 84% comentou que não. A gente perguntou se existem funcionários que já são aposentados e ainda continuavam trabalhando na empresa. E 72% disse que sim, que teriam pelo menos um funcionário trabalhando e atuando dentro da organização. 20,9% disse que não. E 6,4% nem sabiam dessa informação. Né? Então, realidades bem diferentes nas indústrias, não é? Outra pergunta dessa mesma pesquisa é, na empresa, a produtividade do funcionário com o passar do tempo. Como que era essa percepção deles, né? Porque existem poucos estudos ainda aqui no Brasil que remetam à questão do envelhecimento com produtividade, né? Poucos critérios que estudem a respeito disso, mas a gente queria saber a percepção deles, porque iria remeter muito também à questão dos rótulos, dos preconceitos. É isso mesmo? Interfere na produtividade? Mas qual que é o teu negócio? Qual que é o perfil do teu trabalhador? Precisa muito de força física, de fato? Ou se é um trabalhador que trabalha mais na questão de trabalhos mais intelectuais, de mais análise, influencia na produtividade, né? E o que a gente percebe, né, é que diante do tipo de segmento da indústria, 18,2% disse que com o passar do tempo aumenta a produtividade do funcionário, né? 36,4% diz que não se altera ou não percebeu de fato alguma mudança nesse sentido. 26,4% colocam que diminui e 19% simplesmente não sabe, desconhece, né? Nunca tinha feito essa correlação. E muito das respostas que nós tivemos remete-se muito de que a média da idade da nossa força de trabalho aqui no Brasil ainda é muito jovem, né? Como foi mostrado lá no início da minha fala. Então, nas empresas pesquisadas, isso também veio de uma maneira muito forte, claro. Né? Então, a faixa etária predominante dos funcionários era de 30 a 44 anos, e na sequência era de 18 a 29 anos, né? Então, muito jovens. Então, claro que, obviamente, o que a gente percebeu é que muitas dessas questões as empresas não tinham se dado conta ou sabiam muito pouco a respeito disso, né? Mas a gente foi além, né? Ainda pensando nessa questão da senioridade, né? Se as indústrias, as empresas viam, o que eles viam como um benefício, uma oportunidade, né? Relacionado a essa questão da senioridade dentro do mercado de trabalho, dentro das equipes. E 54,5% das indústrias falaram que, como grande benefício, é a experiência e a alta qualificação desses trabalhadores nas equipes de trabalho. 20,9%
comentou que pode ser uma boa oportunidade o compartilhamento desses conhecimentos entre as equipes de trabalho. 6,4% colocaram que esses profissionais com mais experiência, eles têm maior equilíbrio emocional. E, na sequência ali, de forma mais tímida, né, aparecem ali como benefícios ou oportunidades a capacidade de resolver problemas com maior rapidez, maior competência para realizar diagnóstico, colocaram 1,8% maior produtividade e colocaram que como um grande benefício, né, de se ter pessoas com mais experiência em suas equipes, que propicia maior riqueza entre as relações, né, com essa possibilidade, né, de troca entre gerações diferentes. Bom, e aqui a gente pergunta, então, né, o que as empresas, né, elas querem saber sobre longevidade, afinal? Essa foi uma das perguntas, então. E 43% já colocaram que eles gostariam de ter mais informações ou mais estudos ou soluções mesmo, que estivessem ligados às relações entre as gerações. O 38%, programas de promoção da saúde e bem-estar do trabalhador ao longo da vida. 36% tem interesse em ferramentas para retenção do conhecimento, né, desses profissionais com mais experiência. 35,5% colocaram que é a capacidade para o trabalho, de se trabalhar de alguma maneira essa capacidade para o trabalho. 17% colocaram a participação dos trabalhadores no desenho das atividades, decisões, organização do trabalho mesmo. 16% colocaram extensão de carreira como um tema de interesse e 1,8% colocaram que queriam saber mais sobre políticas para a contratação de pessoas acima de 60 anos, para prevenir o apagão de talentos. Bom, em relação a isso, né? Então, com base em todas essas informações, claro, aqui eu fiz uma pincelada de alguns recortes, senão ficaria somente meia hora somente falando de todos os pormenores dessa pesquisa, mas a grande questão aqui é que por causa desta pesquisa é que nos deu um norte, nos deu direcionamento para a gente propor soluções conectadas com o tema da longevidade e produtividade. Então, em linhas gerais, a gente percebeu que as empresas sabiam alguma coisa sobre envelhecimento da força de trabalho, envelhecimento populacional, mas a maior parte ali, né, das indústrias sabiam muito pouco, né, ou ainda nem tinham se dado conta. Mas o bacana é que a gente percebeu que algumas dores já apareciam, sem nem mesmo eles saberem que isso se deve à questão do envelhecimento populacional. Então, foi muito bacana nesse sentido, né? E aqui eu trouxe somente algumas soluções, existem outras do Centro de Inovação, mas o que a gente, diante disso, a gente desenvolveu? A gente desenvolveu uma consultoria com o foco em relações intergeracionais, porque é cada vez mais comum que 3, 4 gerações trabalhem, né, nas mesmas equipes de trabalho. A gente já percebe que a questão do conflito de relações, os conflitos relacionais, geram uma perda de 300 horas por ano, né, em relação ao trabalho, né? Então, é uma queda grande em relação à produtividade, representa 12% mais ou menos, né? Então, olha a importância de se trabalhar as relações intergeracionais. E mais do que isso, a importância de se quebrar a questão dos preconceitos, dos rótulos que cada geração carrega, né? Então, não é só o preconceito do mais novo com o mais velho, tem também o preconceito do mais velho com o mais novo, né? E, na verdade, quando se trabalha com inovação, quanto mais o ambiente organizacional for diverso, melhor, né? Então, ambientes muito homogêneos, né? Com pessoas do mesmo jeitão, da mesma idade, da mesma raça,
né, do mesmo gênero, costumam não ser ambientes de fato inovadores, né? Porque a inovação precisa da diversidade para ela acontecer, né? E isso tem correlação com as relações intergeracionais. Então, a gente trabalha muito essa questão nessa consultoria e a gente faz com que as equipes, um pré-requisito, né, para participar dessa consultoria, são empresas que já tenham, né, faixas etárias trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, obviamente, né, para que essa troca e essa quebra desses rótulos aconteçam. Uma outra solução foi gestão para a longevidade. O que a gente percebe é que o perfil etário dos nossos gestores, das pessoas que estão em cargos de gestão, também são muito jovens. E eles estão com um super desafio, né? Como que eles vão lidar, trabalhar, né? Engajar equipes com gerações diferentes, que têm necessidades diferentes, expectativas diferentes, estão em fases da vida diferentes e, portanto, para você conseguir, né, gerenciar, né, as equipes de uma maneira que, de fato, você consiga utilizar aquele talento, né, na sua potencialidade, demanda, né, alguns requisitos por parte da gestão que são fundamentais, né? Então, essa consultoria, Gestão para a Longevidade, tem um foco nas lideranças, né? É muito bacana a metodologia. A gente propõe uma imersão desses líderes, que é sempre complicado conseguir com que esses líderes fiquem em uma capacitação. Então, a proposta, a gente fez até a aplicação com um ambiente de 360 graus, em que eles ficam ali imersos mesmo, por um período não extenso, obviamente, né? Mas que eles tratam de várias temáticas envolvendo a questão da longevidade, que vocês já vão saber que temáticas são essas, porque tem todo um embasamento teórico, né, em relação, em todas as nossas metodologias que a gente utiliza. O Reinvenção do Trabalho 60+, é uma consultoria que, esta consultoria, sim, tem o foco, tem um olhar para esses trabalhadores com mais de 50, 60 anos, né? Então, o que se percebe muito, né, e uma pena a professora Lúcia não estar aqui, né, é que na fase da aposentadoria, né, esses profissionais sêniores, eles têm uma perda da identidade, quando tem esse corte com o seu ambiente de trabalho, né, tem uma perda de identidade. Puxa, afinal, quem eu sou, né? Porque não é porque você fez 60 anos, então automaticamente você aperta um botão e ok, eu deixo de ser produtivo, eu deixo de ser, né, relevante. É muito injusto também, né, com o trabalhador. Isabela, só um minutinho, tá? Pois Desculpe interromper. 5 minutinhos para terminar, para chegar aos 30, tá bem? Perfeito. Então, aqui nessa metodologia, a gente trabalha muito a questão do resgate da identidade desses trabalhadores e lançamos um desafio, um grupo de sêniors, né, nas mais diferentes formações e experiências de vida, vão até uma indústria resolver um problema. E os resultados foram muito positivos, né? Que eles puderam usar todo esse conhecimento acumulado, né, em prol da solução de um problema dentro da indústria. Vida e trabalho, trabalhar, é uma consultoria também, em que se trabalha todos os andares da casa da capacidade para o trabalho, pensando que é necessário agir agora, com essa força de trabalho jovem, para que ela consiga ser produtiva, saudável, feliz, realizada, durante o maior período de tempo de vida laboral, né? Então, vivemos mais tempo, trabalharemos mais tempo e gostamos de ser produtivos, né? Porém, isso precisa ser pensado e trabalhado agora para que futuramente, de fato, né, essas pessoas continuem saudáveis, felizes e atuantes e produtivas. O programa de mentoria veio muito sintonizado com o que teve na pesquisa, né, dessa necessidade de se ter ferramentas para reter o conhecimento, e nada melhor do que a mentoria, né, onde o profissional com mais experiência repassa o conhecimento para o profissional com menos experiência, né, e a troca também, a mentoria reversa também é muito positiva. Bom, aqui rapidamente, né, todas as nossas metodologias consideram como
um conceito, a capacidade para o trabalho, né? É um conceito que é muito utilizado pelo Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, em que basicamente consiste, né, entre o equilíbrio do emprego e dos nossos recursos individuais. Os nossos recursos individuais é a nossa saúde mesmo, física, mental, social, né? A questão envolve também a questão da educação, formal e informal, das nossas competências, né? Das nossas hard skills, soft skills, e também dos nossos valores, das nossas atitudes, do nosso propósito. Então, tudo isso são os nossos recursos individuais. Do outro lado, né, pensando sempre no equilíbrio, está o nosso emprego, e ali envolve o ambiente de trabalho, no quanto o meu trabalho influencia na comunidade, no externo, e também na organização do trabalho como um todo. Então, é necessário ter um equilíbrio entre esses dois fatores, né? Então, a gente trabalha muito com a manutenção da capacidade para o trabalho. Então, a metodologia também da Finlândia, que foi adaptada para a nossa realidade aqui brasileira, né? Algumas coisas não se aplicam, que são muito diferentes lá e aqui. A gente trabalha muito com a metodologia da Casa da Capacidade para o Trabalho, né? Então, cada andar representa um tema, né? Nós fazemos a correlação que nós somos uma casa com 4 andares, e o primeiro andar trata-se da nossa saúde física, mental, é o nosso pilar, é o nosso alicerce. Se nossa saúde não vai bem, não tem como sustentar todos os outros andares, né? O segundo andar trata-se das nossas competências, a nossa educação formal e informal, do quanto é importante se ter a aprendizagem ao longo da vida, né? No quanto a gente precisa desenvolver essa nossa habilidade da aprendizagem ativa, né? E isso oxigena o cérebro e influencia em todos os andares também. O terceiro andar tem a correlação com os nossos valores, as nossas atitudes, as nossas motivações, é o nosso propósito, no quanto isso precisa estar sintonizado com o nosso ambiente de trabalho, senão não tem como ser feliz, né? Se eu não acredito naquilo, se vai muito de encontro ao que eu penso, ao que eu acredito, gera-se sofrimento, né, em relação a isso. E o último andar, e o mais pesado, como diria a metodologia, é o trabalho, que ele tem o efeito de pressionar todos os outros andares. Então, e o quanto nesse andar o papel da liderança pode influenciar de maneira positiva ou não, né? Então, a importância de se trabalhar o ambiente de trabalho ali, porque está nas nossas vidas, né? E faz muita diferença. E a gente sempre aborda, né, para as empresas, por que é importante investir na capacidade de trabalho? Porque com isso, diminui as licenças por doenças, diminui os custos relacionados à incapacidade de se trabalhar, aumenta a produtividade, né? Então, a gente mostra um cálculo muito simples, que a cada $1, né, investido em saúde, de fato, significa $4 economizados, né? E que é fato, né? Quando você tem uma qualidade no ambiente de trabalho, é matemático, né? O desempenho econômico acontece, né? Bom, a gente fez vários estudos também, um deles até a professora mencionou, nós fizemos a Rota da Longevidade 2035. A rota conta com uma metodologia de painel de especialistas. Nós reunimos especialistas nas diferentes temáticas relacionadas à longevidade, que é a aprendizagem ao longo da vida, saúde e bem-estar e o trabalho em si. Então, especialistas de todo o Brasil e também com o olhar da Finlândia de fora, onde foram, depois recomendo, todos esses estudos que eu falei estão disponibilizados no nosso portal da longevidade integralmente, e ali tem alguns nortes, algumas tendências que podem ser consideradas para alguma inovação, alguma solução. Então, é o ideal que se caminhem, né, tendo esse olhar atento e orientado dos especialistas do Brasil em relação à temática, né? E um outro estudo também robusto que foi feito em parceria com o Observatório do Sistema, também FIEP, foram as Skills 4.0. Então, afinal, né, a aprendizagem ao longo da vida é essencial, mas quais são as habilidades exigidas aos profissionais do futuro? Pensando que também temos um super desafio, né, em relação à indústria 4.0, a toda essa revolução tecnológica, qual que é o papel, então,
desse trabalhador do futuro, né? O que ele precisa desenvolver para que, de fato, ele tenha um diferencial, né? Então, foi feito todo um estudo com uma equipe robusta de mestres e doutores, uma pesquisa com base nas fontes de conhecimento científico, né? Então, foi um estudo bibliométrico, em que aqui a gente conseguiu, né, formar uma publicação fazendo o link com os pilares tecnológicos da indústria 4.0, né? E dentre esses pilares, quais as habilidades são as mais relevantes de serem consideradas, pensando que temos habilidades técnicas, habilidades de gestão e habilidades sociocomportamentais para cada um dos pilares, dos 9 pilares tecnológicos. De uma forma geral, a gente também fez um olhar sistêmico desse estudo, né? Então, de uma forma geral, pensando em indústria 4.0, quais são as 30 habilidades que apareceram com mais ênfase em toda a pesquisa? Então, dentre as 30, 17 são habilidades sociocomportamentais, né? E isso já nos diz muitas coisas também, né? Então, é que a gente percebe também nas indústrias. Muitas vezes, o profissional ele é contratado pelo perfil técnico, pelo que ele coloca no currículo, porém ele é demitido, desligado pelo comportamental, 90% dos casos. Então, o quanto é importante, sim, o conhecimento técnico, uma coisa não sobrepõe a outra, a leitura não é essa do estudo, porém, é um olhar, né, é um alerta para que os profissionais cada vez mais precisem desenvolver essas outras habilidades sociocomportamentais, até mesmo para dar conta do quanto as coisas, né, tecnologicamente falando, estão avançando assim muito rapidamente, né? Então, para a gente dar conta disso, a gente precisa desenvolver, fortalecer as nossas habilidades sociocomportamentais, né? Para continuarmos em equipes com alta performance, continuar sendo profissionais relevantes, independentemente da nossa idade, né? Bom, aqui todos esses estudos que eu falei muito rapidamente estão no longevidade.ind.br. Acessem lá, também nós temos um banco, um sistema de indicadores, com indicadores relacionados à questão da longevidade, né? Indicadores demográficos, de economia, de educação, de saúde, de previdência social e de infraestrutura urbana e social. Tudo que influencia e impacta, né? E tem direta correlação com a questão da longevidade. Desculpe me expandir um pouquinho no tempo. Aqui está o meu contato, eu fico à disposição, né? E teria muito mais coisas para mostrar aqui, mas nesse tempo peguei algumas coisas que podem ser interessantes e que podem desdobrar em outras conversas, por que não, né? É isso, professora. Ok, Isabela, muito obrigada. Eu que agradeço. Vou pedir para você descompartilhar a tela, tá? Acho que todos nós aprendemos muito com essa pesquisa, né? E o quanto ainda nós temos que desenvolver para atuar nesse ambiente mais longevo, né? Então, acho que começamos assim a nossa mesa, tá bem? Então, muito obrigada pela exposição, de um trabalho muito interessante, né? E agora vamos passar para o professor Jorge Jesuíno,